Olá! O combate à corrupção tem sido uma das principais bandeiras da nossa história atual. Se por um lado o pedido de honestidade e transparência vem tomando as ruas, por outro as pessoas ainda parecem encontrar dificuldade em superar, digamos, alguns vícios. É raro encontrar alguém que nunca tenha cometido pequenos desvios de conduta no cotidiano, passando por cima do interesse público e mostrando que o problema vai além dos três poderes. A corrupção do dia a dia está em discussão. Para participar dessa discussão, nós estamos com o Flávio Lúcio, que é cientista político, e também com o Rodrigo Paiva, que é chefe do Núcleo de Ação e Prevenção da Controladoria Geral da União. Sejam todos muito bem-vindos. E eu já começo com uma questão para a gente começar a debater. O brasileiro tem alguma tendência, digamos assim, de ser corrupto? Bom, eu não gosto de naturalizar questões que têm a ver com a cultura, às vezes a cultura política do povo, a cultura de envolvimento na relação entre sociedade e Estado, e às vezes também no âmbito da própria sociedade. Eu acho que no caso nosso, no caso de qualquer sociedade, é preciso que haja um reforço das instituições, né? E também um esforço de combate moral, inclusive, né, que as pessoas possam se sentir moralmente constrangidas a agir de maneira não aceitável, naquilo que implica interesses coletivos, né? Eu acho que no Brasil existe uma cultura nossa que, quando os grandes pensadores do país, ali nos anos 20, nos anos 30, começaram a pensar uma história brasileira, uma sociologia brasileira, a partir das nossas próprias condições históricas e sociais. Um dos que, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, escreveu um livro que é um clássico da sociologia brasileira, né, dos pensadores icônicos do nosso país. Ele escreveu esse livro e uma das categorias extremamente importantes que ele utilizou foi a do homem cordial. O brasileiro era considerado um homem cordial no sentido de que age de acordo com o coração. O cordial vem de core, vem daquilo que está relacionado aos aspectos individuais digamos assim, da personalidade individual de cada pessoa. Isso tem uma implicação importante, né? Que é a ideia de que a fronteira que separa o público do privado, ela é muito tênue na nossa história. É verdade. Né? Isso, obviamente, o brasileiro não adquiriu na sua formação. Ele vai buscar entre os portugueses essas características, né, para acentuar esse aspecto. No caso nosso, a tradição, vamos dizer, nós fizemos uma passagem, as elites que transitaram do rural para o urbano no final do século XIX, acabou por também reforçar esses elementos que distinguem, digamos assim, o povo brasileiro, a sociedade brasileira, por exemplo, de sociedades como a europeia ou como a americana, em que o aspecto relacionado à impessoalidade, né, e das relações sociais, elas acabam por não se verificarem. Isso é considerado uma característica nossa, né? Essa dificuldade que existe da convivência, da relação dos indivíduos com o Estado e dentro da própria sociedade. Rodrigo, qual a sua opinião sobre isso? Eu não acho que o brasileiro seja mais ou menos corrupto também, do que essas generalizações são sempre complicadas. Eu acho que a propensão à corrupção, acho que vem algo do próprio ser humano, né? Independente de que sociedade ele esteja. Agora, de acordo com como a sociedade se organiza, como as instituições, o Estado, né, ele pode, de repente, estimular mais esse lado do ser humano ou ele controlar mais isso, né? Então, para isso, você tem as regras de convivência
com a sociedade. Então, todo ato de corrupção, ele emerge, né, daquilo de quebrar as regras que a sociedade entende que sejam melhor para essa convivência, em troca de um benefício pessoal, né? Então, esse limite de eu estabelecer. Então, acho que tem dois caminhos que eu acho que é importante a gente dizer. Quer dizer, como é que você limita isso, essa propensão, eu acho, do ser humano? Primeiro, pela punição, né? Então, esse é um critério que deve ser dado. E o outro que eu acho muito importante é você estimular as pessoas, né, da importância dele cumprir regras que a sociedade estabelece. Então, a gente no Brasil às vezes fica, né, por exemplo, a gente fica meio constrangido em fazer aquilo correto. Fazer o certo. Né, de fazer o certo. Constrangedor. Né? Você às vezes se constrange em não furar uma fila, já que várias pessoas às vezes a gente não se constrange de ver uma pessoa furando a fila e não chegar para aquela pessoa e dizer assim, não faz isso, está errado, vai para o fim da fila. Muitas vezes tem gente que vai deixando, né? Então, tem gente que não. Eu acho que há preciso um movimento na sociedade dizer, olha, quem fura fila, quem quebra essas regras, é que deveria se sentir um pouco constrangido em fazer isso. E de certa forma você, com isso, a própria sociedade vai minimizando esse tipo de ação. Então essa é uma ação paralela que deve ser feita junto, obviamente, com a punição de quem comete irregularidades. A revista Época divulgou uma pesquisa do Instituto Data Popular que mostrou o seguinte, olha só, alguém comprou algum produto pirata, eles colocaram essa questão. 67% das pessoas entrevistadas disseram que elas assumiram que compraram um produto pirata. Mas assumiram também que 75% assumiram que conhece alguém que comprou produto pirata, que recebeu um troco a mais e não comunicou a pessoa que recebeu o troco a mais. 21% assumiram que fizeram isso, 46% disseram eu conheço alguém que fez isso. Comprou uma entrada sem carteira de estudante ou com uma carteira de estudante que não era dela ou uma carteira de estudante falsa. Aí o percentual foi de 15% de quem assumiu, mas 20% de eu conheço alguém que fez isso. TV por assinatura, que a gente chama de gato, né? Que é aquela TV por assinatura pirata, 11% assumem que tiveram ou têm o serviço e 32% disseram que conhece alguém que tem TV pirata em casa. Propina, que pagou propina para algum agente de fiscalização, algum policial, quando é o caso, né? A gente sabe que isso é bem condenável. 7% das assumiram que já fizeram isso, numa blitz, por exemplo, e 19% disseram que conhecem alguém que fez isso. E deixou de declarar alguma coisa no imposto de renda para tentar diminuir aí ou declarou algo a mais para receber uma restituição maior. 1% só disseram que fizeram isso, mas conhece alguém 15%. Apesar de 3% se considerarem corruptos, 70% admitiram que já fizeram algum tipo de infração. A CGU tem uma campanha exatamente focada nessas pequenas infrações, né, que são corrupção. É uma campanha que foi lançada que é o Diga Não às Pequenas Corrupções, né? Para exatamente estimular a atenção das pessoas a essas pequenas falhas, digamos assim, do dia a dia. É óbvio que a gente não dá para dizer, quem rouba R$1 rouba R$1 milhão, né? Acho que essa comparação não é bem... O princípio é o mesmo, não mas é bem assim, né? O efeito catastrófico é maior de quem rouba mais. Agora, eu digo assim, quem rouba R$1 milhão nunca começou roubando R$1 milhão, né? Isso ele vem de uma construção de personalidade que aos poucos vai chegar ali. Então é preciso que a gente comece a pensar nesses pequenos atos que acabam prejudicando a sociedade como um todo. Então, a força que me leva a roubar R$1 milhão num contrato, o que é? É levar vantagem pessoal em detrimento daquela coletividade. A força que me move a furar uma fila é a mesma, é levar vantagem em troca, né? Prejudicando aqueles outros seu e o interesse público coletivamente. Que deixa então é preciso a gente começar a discutir essas pequenas falhas, as pequenas corrupções, para que a gente aos poucos vá criando, né, modos de fazer, se preocupando com essas pequenas. Porque na hora que eu me preocupo em furar fila, com certeza eu não vou roubar R$1 milhão. Né? Flávio,
A gente vai dar um intervalo, mas daqui a pouco eu quero que você conte sua experiência em sala de aula, quando você coloca para os alunos uma situação de possível corrupção, que o senhor vai contar para a gente já já. A gente também vai falar de um aplicativo na internet que pode ajudar as pessoas a combater a corrupção, feito por paraibanos, hein? Fique com a gente porque aqui tem discussão.